Muito bem, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria neste momento aqui de fazer um vídeo aqui em alerta geral ao povo que está me escutando, ao povo aí que acompanha aí o Leão Pentecostal. Eu gostaria nesse momento de falar alguma coisa para vocês do que verdadeiramente tem acontecido em nosso Brasil e no mundo. Eu gostaria neste momento aí de dizer o seguinte, que nós temos que cuidar, porque o Senhor Deus tem também já me mostrado e revelado a mim, né? Ele tem me revelado a mim o momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo, né, na situação dos falsos profetas. E eu gostaria mesmo agora de confirmar algo aqui neste momento sobre a vida sobre a questão de David Wohl, né? É o que o povo tem aí chegado e confirmado que ele é um homem de Deus, que ele é um homem de Deus. Então eu quero neste momento dizer para você que eu tirei uma conclusão, que os sinais dele, para mim, não me convencem, e o Senhor Deus, ele tem usado uma irmã e me dito para que fale urgentemente, porque o povo está sendo enganado. A princípio é o seguinte, eu quero neste momento dizer e tirar aqui as dúvidas das pessoas que estão me ouvindo. As pessoas que estão me ouvindo devem entender uma coisa. A Bíblia manda seguir a Jesus e não seguir ao homem. Independente que seja esta pessoa profeta, independente que não seja profeta, nós temos aqui algo de Deus que, na verdade, nós não podemos de maneira nenhuma chegar e peitar o que é verdade. Eu tirei minha conclusão. Desculpe a vocês que aí acreditam no homem, mas eu não acredito. Eu quero deixar aqui a minha opinião, porque eu falei que eu ia primeiro ver se o Senhor Deus ele me dissesse alguma coisa. E o Senhor tem me dado sim, você entendeu? A orientação e me mostrado que este David Wohl, né, intitulado aí, entre aspas, profeta, que ele mesmo não se quer adoração. A minha Bíblia diz que o falso profeta que viria, ele viria para preparar o caminho para o anticristo. E eu quero neste momento dizer para você que eu não acredito nos milagres que esse cidadão faz. Eu vejo muitos brasileiros e o mundo inteiro idolatrando esse cidadão. E eu quero dizer neste momento o seguinte, que para quem aí acha que ele é um profeta, né? Eu quero dizer para você que pode tirar o cavalo da chuva, que não existe profeta de Deus para vir assim como nos tempos da lei. Não existe. E nem muito menos também, não existe também profeta para vir na grande tribulação. Mesmo que seja Moisés ou Elias e Enoque, eles não são chamados de profetas, eles são chamados de testemunhas. Então não vai haver profetas na grande tribulação. Eu gostaria de dizer para você, de ler aqui Mateus capítulo 11, versículo 12, que está escrito assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram deles, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então veja bem que até João foi profetizado, né? Existia profeta. João era um profeta. João era um profeta, João o Batista. Quem disse essas palavras foi o próprio Cristo. E neste momento eu quero dizer para você o seguinte, que o povo está correndo atrás do engano. Você que está correndo atrás do engano, eu quero dizer para você que a minha Bíblia não diz que vai haver um homem de Deus para trazer a mensagem ao povo. Não diz que existe no tempo da graça profeta. Se eu acreditar que existe profeta, eu estou anulando a vinda de Jesus no tempo da graça, anulando o sangue do Cordeiro. E mesmo que o povo ache que ele não é, um profeta, que simplesmente é o povo que intitulariza ele, que dá o título a ele, mesmo assim, vocês podem ter uma certeza que Lucas capítulo 4, versículo 9 a seguir, diz que o Satanás olhou e disse para Jesus: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para não tropeçar com seus pés em pedra. Ele usou uma verdade.
O falso profeta, ele tem que vir com uma verdade, ele tem que fazer milagres semelhante ao Altíssimo faz. Nós vemos lá no Egito, né, Moisés transformou a vara em serpente, correto? E os magos de Faraó também fizeram a mesma coisa, porém, Deus venceu, a serpente de Deus venceu engolindo a dos magos. Então, eu quero te dizer o seguinte, neste momento, né, dando continuidade aqui ao versículo 13, como diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, quero dizer para você que não existe profetas para vir como no Antigo Testamento para falar às nações. Existem profetas domésticos, que somos nós que estamos dentro das igrejas, nós que profetizamos um para o outro, e quero te dizer, não é o espírito da profecia da boca de profeta, como diz a Bíblia. Antigamente, os profetas, eles falavam boca a boca com Deus, né? E esse daí, né, ele se titulariza que ele fala boca a boca com Deus, que Deus revelou para ele, que isso, aquilo, outro. Quero aqui alertar todos os irmãos que não creais nos espíritos enganadores. Vocês que aí estão achando porque o homem fez 70 milagres ou muito mais, quero dizer que os Illuminatis, eles fazem shows pirotécnicos. Eu tive pesquisando a vida desse cidadão chamado David Wohl, que ele era cientista. E os Illuminatis controlam a ciência, controlam, né, a astrologia. E me chama muita atenção que os profetas de Deus, os homens de Deus, quando veio nessa terra no Antigo Testamento, eles não recebiam adoração. E você pode falar, mas ele não recebe adoração, o povo que dá adoração a ele. É lógico que ele não tem que receber adoração, porque segundo a Bíblia, né, está escrito que ele tem que transferir essa adoração para o anticristo. Né? Então ele fará milagres e o povo se prostrará a ele e ele então apontará o anticristo para ser adorado. Nós temos que termos ciência. O Espírito Santo de Deus usou uma varoa do meu ministério principalmente, que eu estava fazendo propósito com Deus, e o Senhor mostrou uma videira para ele, para ela, mostrou uma vinha, né, uma videira, e dentro dessas vinhas tinha muita uva maduras, porém tinha algumas salpicadas que estava podre, e o Senhor dizia para esta mulher, né, do meu ministério, disse, olha, diga ao pastor, né, Leão, né, diga ao seu pastor para que possa pregar que os falsos profetas, eles estão já na terra. Esses falsos profetas que nós vemos são essas pessoas aí também que estão usando a palavra de Deus para operar milagre. Esses falsos profetas são pessoas que na verdade estão usando o nome de Jesus para deturpar, fazendo falsos milagres e milagres enganativos. Como a Bíblia diz, né, que também Jesus disse aqui no capítulo 11 de Mateus, né, versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam seus companheiros. O que o Senhor diz que esta geração é a geração nossa, é a geração que virá o arrebatamento. Menino, você engana menino com qualquer coisa, você engana menino com um pirulito, você engana menino com $1, R$1, você engana menino com qualquer coisa. Então acorde para a realidade. Jesus está prestes a arrebatar a sua noiva. O mundo está caminhando ao caos. Este homem que está aí, afirmo para vocês, ele não é homem de Deus, ele não é profeta de Deus, né? Os milagres dele, olhe nos olhos dele, os olhos dele, eu estava olhando e assistindo um vídeo dele, e vocês falam, mas desde 2014, 2013, eu não sei, eu tenho acompanhado ele tem realmente pregado o evangelho, o verdadeiro evangelho. Não escute isso, porque na verdade o verdadeiro evangelho, ele é combatido pelo próprio Messias. Vemos em Lucas 4, versículo 9, que Satanás manda Jesus se suicidar, se matar. Agora você vai me dizer que Satanás não citou o evangelho, ele não citou a verdade, ele citou uma verdade
E era uma verdade que, na verdade, distorcida. E Jesus venceu a verdade distorcida com a verdade verdadeira, dizendo para Satanás, porque Satanás citou o Salmo 91, versículo 11, para Cristo, querendo que Cristo se matasse e se suicidasse. E Jesus então olhou para ele e disse, olha, mas também está escrito na mesma verdade, que não atentará ao Senhor vosso Deus, quando ele disse, atira-te daqui, porque dará ordem aos seus anjos. Escute, não. Profeta, não existe profeta no tempo da graça. Deus não falou que haveria profeta. Deus não falou que haveria um homem de Deus para converter as nações e o mundo. Tá errado, igreja, tá errado. Você pede, entra para dentro do teu quarto, fala, Deus, se eu estou no engano, mentira. A minha Bíblia diz assim, que se possível for, né, ele enganará até mesmo, se possível, os escolhidos de Deus. Então eu quero te dizer, neste momento, que não existe profeta na lei, na graça, não existe. A lei e os profetas duraram até João. Quer dizer, nem Jesus Cristo é considerado profeta na lei. Na graça, na graça, nem Jesus Cristo é considerado profeta na graça, porque Jesus Cristo, ele é Senhor, ele é Deus, ele é Rei, é o único que veio para tirar o pecado do mundo, é o único que veio para morrer pela humanidade. O que eu quero dizer para você neste momento, né? Ouve o que o Espírito Santo diz à igreja, cuidado, vocês estão correndo atrás de homens que Deus não tá escrito e Deus não mandou. Não existe na Bíblia que haveria um homem que viria pregando no mundo, falando do evangelho e fazendo milagres. Não existe. A lei e os profetas duraram até João. João, eu quero dizer profetas que falam com a nação, profeta que fala com o mundo. Este profeta que fala com o mundo, ele não é de Deus. Vos afirmo com todas as minhas palavras. Sei que vocês vão me apedrejar, sei que vocês vão dar crédito à palavra dele, mas o Senhor Deus manda avisar vocês. Eu quero te dizer que Deus mandou dizer para vocês, porque ele me confirmou, não só a mim, como também usou alguém. Eu disse que aqui eu viria com a resposta, porque Deus ainda não tinha me dado. Eu quero te dizer o seguinte, eu estava assistindo um vídeo dele, o Espírito Santo de Deus me mandou eu olhar no fundo dos olhos dele. O fundo dos olhos dele professa mentira, ele olha para o ser humano como se quisesse comer, engolir, ele odeia o ser humano. E eu quero te dizer para você, não, nenhum profeta que veio a este mundo, ele viveu no luxo, nenhum profeta que veio a este mundo andou de avião, nem na verdade, as duas testemunhas vão andar de avião quando haver a grande tribulação, as duas testemunhas não vai ser recebida desta forma, nenhum profeta de Deus é recebido nessa terra como esse cidadão que se titularizam os homens que falam com ele e que ele até diz que não é, ou ele então não aceita adoração, ele tem que rejeitar a adoração, ele tem que chegar e a rejeitar a adoração para que ele possa chegar e possa indicar o anticristo. Nós vemos aí, está muito eminente o arrebatamento da noiva de Cristo, a terceira guerra mundial. Nós vemos aí que o nosso presidente Temer, ele tem repudiado Israel, ele está cortando relação com Israel, ele está tirando o apoio de Israel. A Bíblia diz que todos que são inimigos de Israel perecerão, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que abençoar Israel. O Temer está, o presidente do Brasil está aí destruindo o povo brasileiro. Eu quero dizer que também nós podemos ver que vai haver outro templo de Salomão. Saiu rumores aí, está na internet, para ser construído em Brasília. Irmãos estão desesperados, me mandando o WhatsApp pedindo para orar para sair de Brasília, porque eles estão vendo que vai acontecer alguma coisa. Igreja, o Senhor manda dizer para vocês, alerta-te, alerta-te, cuidado, chegou a hora de vocês chegarem e buscar ao Senhor. Não deis ouvido a qualquer espírito, não deis ouvido a qualquer espírito. O Espírito Santo de Deus está dizendo, não deis. Os profetas já estão espalhados. Não existe profeta de Deus na Bíblia que virá no tempo da graça. Não existe. Profeta é só no tempo da lei. Profeta é aquele que profetiza e que falava boca a boca com Deus. Qualquer homem que se diz que Deus falou para ele,
que falou boca a boca, face a face, que Deus apareceu para ele e falou, é mentira, é espírito de engano. Deus não usa os profetas como usava antes. Deus não tem profeta assim, porque se nós acreditar nisso, nós estamos anulando a morte de Cristo. Cristo não é profeta, Cristo é Deus. Ele morreu para que viesse nos dar salvação. Então, quero te dizer para você, as qualidades de profetas, né, ficaram para trás. João Batista foi o último profeta. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, olha, no capítulo de Mateus 11, diz assim, que Jesus, ele apontou para João Batista, né? Ele disse assim no capítulo 11, versículo 12, e desde os dias de João o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam seus companheiros. Jesus está assemelhando esta geração nossa como criança que é enganado com um pirulito, que é enganado por R$1, é enganado por qualquer promessa. Irmão, não saiam atrás de homens que vocês intitularizam ou intitulam profetas ou homem de Deus. Não está escrito na Bíblia que virá nesse fim dos tempos um profeta verdadeiro para alertar as nações. Não existe profeta no tempo da graça, não existe homem de Deus no tempo da graça que sairá por todas as nações pregando arrependimento. Não existe. O Espírito Santo está dizendo, não creais em qualquer espírito, não deis ouvido aos profetas que se intitularizam profeta. Os falsos profetas que estão no nosso meio são esses também que estão aí usando apostasia, usando o nome de Jesus para prosperidade. Então, quero te dizer sobre o profeta David Wohl. Você, irmão, vai me dizer que Deus te mostrou, que Deus revelou você. Eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo veementemente. Deus não revelaria aquilo que contraria a palavra dele. Você está sendo enganado. Cuidado, vocês, santo, recolham-se, retrate-se com Jesus, porque Jesus está arrebatando a noiva dele. Este, para mim, David Wohl, é um falso profeta. David Wohl é um falso profeta. Ele está enganando as nações. Ele anda de avião. Os tapetes aonde ele passa são vermelhos. Tem tudo a ver com os Illuminati, os maçons. Eu quero dizer para vocês, não creais, profeta de Deus, aonde já se viu um homem que repudia a prosperidade, um homem que combate a prosperidade, ele é próspero e nós podemos ver quem banca tudo isso para ele. Tem que vir de algum lugar, de onde? Dos Illuminati. Mas e os sinais, pastor? E os sinais que fez lá no deserto, a água que caiu? E os sinais que choveu, e a cura, e os milagres. Quero dizer para você que os Illuminati têm todo o controle da tecnologia. Todo. Eles fizeram chover em uma região. Vocês podem procurar aí na internet, vocês vão ver. E eu quero te dizer para você, é combinado os milagres. E outra coisa, alguém, por gentileza, também me mostre ele abrindo a Bíblia e pregando a Bíblia. Eu gostaria, mesmo que ele abra a Bíblia e pregue a Bíblia, não é de se espantar, porque Satanás, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O Senhor manda avisar ao mundo. Cuidado, os falsos profetas já estão entre nós. Não creais neste homem, eu estou afirmando. Não creais. Tem um canal aí, Telestai, que, na verdade, ele tem distorcido, não tem concordado com o que eu tenho falado, né? No outro lado, mas muitos estão, eu não, já dizendo aqui, que ele tem me convidado para ir para o hangout dele. Eu não faço hangout com ninguém, já estou dizendo, pode tirar seu cavalo da chuva e da sombra, porque eu não estou aqui para debater a palavra de Deus, eu estou aqui para ensiná-lo. Mas felizmente, né, embora esse canal Telestai, né, o Telestai, ele tem realmente colocado aí algo que, na verdade, sobre esse profeta da Wohl,
David Wohl, que realmente não é um homem de Deus. Infelizmente, né? Felizmente nisso, eu tenho que concordar com ele está correto nisso, viu? Não estou aqui apoiando nada do canal dele, porque ele prega tudo errado. Então, gostaria que ele continuasse falando de Jesus, gostaria que ele continuasse falando do arrebatamento e que ele entrasse no quarto dele, se ele tem intimidade com Deus, porque nós não estamos aqui para brigar um contra o outro. Se ele é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus, nós temos que brigar contra as potestades malignas. Então, estou logo dizendo, verdadeiramente, o profeta David Wohl, ele tem arrastado multidão e a idolatria. Ele desce do avião, tem tapete vermelho. Ele está dentro do hotel, tem tapete vermelho. Não adianta ninguém vir me falar, aquela limusine é do empresário. Eu vou perguntar, qual rico vai chegar e dispensar sua riqueza para entrar no reino de Deus? A minha Bíblia diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aonde que um rico vai ser batizado, como me informaram algumas seguidoras deste homem, dizendo que a limusine era do empresário? Aonde que vai haver um arrependimento se esse rico, na verdade, teria que deixar todo o pecado? Aonde? Não existe, é engano. Eu estou afirmando e com todas as letras, certo? Eu aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sou simples do povo, sou comum do povo, pode me chamar de falso profeta vocês, podem me chamar de louco, de malucos, podem me chamar do que for, chamaram Jesus de demônio. Chamaram Jesus de demônio. Não é de admirar que vocês me chamarão também para defender o homem. Mas esta palavra, diz o Senhor, está indo para os santos. Só os santos não cairão no engano. Aparta-te enquanto é tempo, diz o Senhor dos Exércitos, porque há de vir dias terríveis e muito breve você verá esse cidadão se revelar quem ele é. Olhe nos olhos deste homem. Olhe, não há amor, não há compaixão, não há. Vocês estão sendo totalmente levados ao engano. Então, quero aqui deixar os meus ditos. Eu falo para vocês, não tem como nem titularizar este homem como profeta, porque não existe profeta no tempo da graça. Não existe homem de Deus para falar às nações no tempo da graça. Não existe. Deus nos deixou entre nós, para profetizar entre nós. Então, este tipo de profetas entre nós, eu chamo de profetas domésticos. Profetas do lar, da casa, da igreja, das ruas e da cidade. Não um profeta que fala por todo mundo. Antigamente os profetas falavam boca a boca com Deus. Qualquer um que se diz que fala boca a boca com Deus, ele é mentiroso. É que Deus apareceu para ele e falou para ele é mentiroso, é falso profeta, falsa profetisa. Nós vemos muito, irmão. Cuidado, a minha opinião, ela não é de mim. Te digo que ela vem de Deus, porque eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor que eu não gostaria de passar alguma coisa para você que me segue aí, né? E os que seguem a palavra de Deus para não acusar e nem falar mentira. Então, quero dizer para você, né? Existe muitas diferenças, muita situação. Segundo a informação, fiz um levantamento, né? Eu até aqui eu vou dizer, mas não assisti o vídeo, mandaram o vídeo para mim, mas não tive tempo de assistir. Mas eu quero dizer neste momento aqui, que neste caso aí eu me atenho a 99% em dizer que as palavras é verdade, mas eu acredito que seja porque as pessoas mandou o vídeo e eu não tenho como acessar, porque são mais de praticamente 300 pessoas que eu tenho que conversar só no WhatsApp. Então, quero dizer que um desses vídeos, esse profeta, esse homem que se diz homem de Deus, ele tem falado que ele sabe aonde está o anticristo e ele conhece o anticristo. Eu gostaria que vocês aí, que ouviu esse vídeo aí, passem para nós, né? E comente. Agora eu quero dizer, eu não estou aqui para chegar e para condenar ninguém, mas estou alertando vocês que eu creio, eu creio e Deus colocou no meu coração e ele usou outros e eu senti sim que ele é um charlatão, ele é um charlatão. E isso está confundindo e levando muitas pessoas a idolatrar ele. Cuidado! Você que se diz que é servo e serva de Deus, eu quero te dizer que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz e, se possível for, enganar até os eleitos de Cristo. Então tenha cuidado. Eu quero te dizer, não acredite em tudo que está acontecendo. Haverá dias piores. Eu acredito que este homem aí é o falso profeta que veio preparar o caminho para o anticristo.
Eu estou te dizendo que eu acredito e pode escrever. Daqui uns tempos você, quando você estiver enganado, quando você tiver a marca da besta, quando você tiver o chip que já está aprovado aqui no Brasil, você se lembrará desta mensagem, porque Deus te deu a oportunidade de trocar de lugar. Deus pode transformar a maldição em bênção. Então você pode ter certeza, pois afirmo para você que nenhum homem de Deus foi mandado nesta terra, no tempo da graça, senão Jesus Cristo. Só Jesus Cristo e os apóstolos foi que verdadeiramente são os profetas de Deus do tempo da graça. É de se estranhar, o tempo da graça, nascer um homem, vir um homem pregando o evangelho de arrependimento. Deus não mandou nenhum homem, nenhum profeta ir para o mundo inteiro, vindo de intitulado e considerado como os profetas antigos, a falar em todas as nações. Entendam? O Senhor mandou dizer este recado, agora fica as suas conclusões. Jesus está arrebatando a noiva e você vai ficar, porque você está correndo atrás de alguém que não tem vida eterna. Quero dizer para você, né? Olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos dele. Assista o vídeo e olhe nos olhos deles. Eu quero te dizer que nós conhecemos o Senhor Jesus, ele nos mostra tudo sobre os olhos. E quero te dizer para você, você não vê compaixão nos olhos deles. Você vê algo como se estivesse ali querendo engolir o povo, porque ele olha para a imagem e semelhança de Deus como se quisesse engolir o povo. O povo está sendo enganado. O Senhor mandou advertir a vocês. Estou advertindo. Depois não fale que o Senhor não te advertiu. Não dê crédito. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Falsos milagres existem muitos. E nós sabemos que existem. E isto eu vou te dizer, qualquer tecnologia pode fazer chover, qualquer tecnologia pode sair fogo do céu, do chão também, qualquer tecnologia, né, pode também, né, o diabo também tem poder de tirar uma enfermidade da cabeça e colocar no pé. Então estou dizendo, vocês estão presenciando o falso profeta que está aí para arrastar a multidão. Nenhum homem de Deus arrasta a multidão. Não existe homem de Deus que ande no mundo inteiro, correto, sem receber promessas de ser morto, sem querer ser perseguido. Porque Jesus recebeu várias promessas de ser morto, Jesus foi perseguido e foi morto. Então ele fala muito abertamente ao mundo. Ele é muito bem aceitado no mundo, no globo, no mundo geral. Um profeta, um homem de Deus que é muito aceitado nesta época. E outra, eu quero que vocês me enviem para mim um vídeo dele, né? Que também ele fala sobre os Illuminatis, sobre que ele fala contra os maçons, que ele fala contra os Illuminatis. Eu gostaria que vocês me mostrassem ele pregando contra este povo, porque o verdadeiro homem de Deus prega contra este povo, contra tudo. Tudo que é contra Deus ele prega. E nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos segundos. O Senhor Deus tem misericórdia e piedade da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia, porque a qualquer momento a terceira guerra mundial se dará o início. O Senhor pode sim arrebatar a noiva dele diante desse tumulto. E eu quero dizer para você, não creiais em todo espírito. Levantarão falsos profetas, falsas profetisas, que farão milagres extraordinários, que enganarão, se possível, for os escolhidos de Deus. Eu quero te dizer para você, não existe homem de Deus que Deus iria mandar no tempo da graça. Acorda, igreja, acorda. Não tem homem de Deus que Deus ia mandar no tempo da graça para falar no mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Afinal de contas, não vivemos a lei dos profetas e não vivemos ainda a grande tribulação. E quero te dizer que os profetas, se os profetas duraram até João, correto? Que João era Elias, né? Que o próprio Jesus disse em Mateus 11. Eu quero te dizer para você o seguinte, na grande tribulação, Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, para quem queira, que eu creio que é Moisés e Elias, né? Eles não virão como profeta. Eles virão como duas testemunhas. Lembre, duas testemunhas. Eles virão como duas testemunhas. Não tem como intitular profeta como antigamente no Antigo Testamento. Não tem, não existe. E no Novo Testamento, na graça, não existe profeta. Nem Jesus era profeta. Ele era o Deus e é o Senhor e será eternamente o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então ele é Deus.
Se nós acreditar que virá homem de Deus para vir pregar o evangelho da graça, então vamos poder anularemos então a morte de Cristo. Então a morte de Cristo, a vinda de Cristo a este mundo para pregar o evangelho da graça não valeu nada. Se eu acreditar que existe um homem de Deus que vai sair como profeta de Deus para evangelizar, quero te dizer para você que eu estou anulando a graça de Deus, tá certo? A paz do Senhor a todos. Eu gostaria também que vocês escutassem o próximo vídeo que será gravado, referente, você entendeu? Ao David Miranda, né? Davi Miranda, o homem da Deus é amor. Gostaria de pôr umas questões aqui, amém? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um. Inscreva-se no canal, passe à frente e dê o seu like aí. Que Deus tenha misericórdia. Não saia atrás. Eu já tenho a minha conclusão. Este homem nunca foi, nunca será, nunca é, nunca foi, nunca será e nunca é, nunca foi e nunca será homem de Deus e profeta de Deus. Viu? Então, quero logo te dizer para vocês. Aqui é a opinião do Leão Pentecostal. Que Deus tenha misericórdia dessa nação e do mundo.